Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Estamos na mão do governo, esquece, paga, é confusão, isso vai gerar contencioso, não vai? Como é que a jurisprudência vai aceitar? A gente tem alguma noção do que vai acontecer? Então, a gente começa por aí. Qual é a confusão, exatamente o que aconteceu e tem solução, tem o que fazer? Chuta a bola para vocês, fiquem à vontade para se degladiar na mesa. Isa, fique à vontade. Eu acho que esse não vai ter muita discordância, não. Eu acho que, na verdade, assim, nós já estamos tendo algumas discussões judiciais sobre esse tema, né, exatamente sobre o princípio da anterioridade nonagesimal, que deve ser respeitado. De fato, assim, das decisões negativas do caso, se não me engano, foi uma vara de Jundiaí. O juiz entende que não houve uma majoração de alíquota. Na verdade, ele só revogou o decreto. E logo, quando você revoga, né, você tem ali o retorno da legislação anterior. Então, ele diz que já existia uma legislação, foi revogado aquele decreto, então você não tem mais aquela redução da alíquota. Então, você não tem mais o 50% de desconto. Mas, se não me engano, foi uma decisão. Agora a gente está tendo, acho que, eu não sei se mais 3 ou 4 decisões favoráveis, que entendem que sim, o contribuinte tem esse período ali de 90 dias aplicável a essa redução de 50%. Mas eu entendo que passaram os 90 dias ali, de fato a gente não tem mais a redução de 50% e volta a alíquota de receita financeira padrão. Quer dizer, o debate, se existir, está restrito a esses 90 dias, é isso? Eu entendo que sim. E aí? Exatamente. O que a gente tem, né? Exatamente isso que a Isa falou. E a gente tem de certa forma, uma confusão no mercado. Por quê? O que a gente teve? A gente teve aí uma redução da alíquota do PIS, COFINS incidente sobre receita financeira, né? E aí, essa redução vigorou no dia 1º, né? Dia 2, ou vigorou no final de semana, e segunda-feira ele já foi revogado via decreto pelo novo governo, tá? E o que muita gente começou a falar, não, como ele vigorou e passou a ter eficácia, né, no final de semana, poxa, não era dia útil, então quando revogou ele não surtiu efeitos, né? A gente não teve efeitos práticos. Mas só lembrando, o que a gente tem, né? O PIS/COFINS, Receita Financeira, o PIS/COFINS é um tributo mensal, tá? Então ele não incide em dia útil, né? Se eu tenho uma aplicação financeira, vamos supor, o mais básica, por ser uma renda fixa, um CDB que vai lá, investe baseado no CDI, etc., a gente vai acruando juros durante todo o mês, né? A gente tem o prorata dias do juros incidente, então a gente não tem um tributo por dia útil, né? Então o fato é, ele vigorou, ele produziu efeitos durante 1, 2 dias, final de semana que seja, tá? Mas a gente experimentou uma redução efetiva na carga tributária. E aí vem o princípio da não surpresa, por PIS/COFINS 90 dias, né? E aí muitas vezes, não, mas não teve surpresa. Não, a gente teve surpresa, a gente teve essa vigência e eficácia do decreto durante o final de semana, mas tivemos. Aí ele foi revogado na segunda. Então, o que a gente tem é a obrigatoriedade de respeitar esses 90 dias de prazo de princípio da anterioridade nonagesimal. O Edu, que está aqui do meu lado, ele pode explicar melhor, mas acho que a gente tem o posicionamento do Supremo já, que a redução, né, e depois a revogação dessa redução de carga tributária, isso daí tem que obedecer o princípio da anterioridade, porque é majoração de tributo, não é, Edu? Isso é uma espécie de repristinação, Edu? A figura da repristinação está aqui nessa revogação, não? A repristinação se dá quando você revoga a lei revogadora, né, fazendo com que a lei revogada, né, enfim, volte a sortir efeitos, né? E nós temos na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, enfim, que a repristinação ela tem de ser expressa, né, enfim, então, em termos jurídicos, sendo muito rigoroso, eu não poderia repristinar a regra, né, enfim, então eu tenho uma regra dizendo que é 4,65, depois outra diz que é 2,33, aí vem um decreto depois dizendo que essa está revogada e eu quero fazer valer aquela anterior, né, isso não pode. Enfim, a repristinação é inválida no direito brasileiro, né? Você não pode ter a figura da repristinação, que é exatamente fazer vigorar aquela lei revogada pela revogação da revogadora, né? Enfim, então, para não ter esta confusão... Eu tenho uma lei que revoga, depois eu tenho uma lei que revoga que revogou. A revogadora, né? Fazendo surtir efeitos novamente aquela que, como fênix, né? Enfim, você faz surgir de novo... Enfim, aquela inaugural. Então, a figura da repristinação, ela não vale no direito brasileiro. Eu teria de fazer uma outra regra, reconstruindo aquela regra original.
Então, além da discussão da anterioridade, que é um limite objetivo, né? Porque se nós formos ficar discutindo os pressupostos, não surpresa, confiança, aí muita gente diz, não, mas você não foi surpreendido porque era fim de semana. Bem, mas a discussão não é esta, não é verdade? Veja, muito já se discutiu sobre o princípio da anterioridade, como o Diogo já falou, e o Supremo tem jurisprudência farta, né? Enfim, fazendo valer a anterioridade. É claro que o pressuposto é a não surpresa, né? O pressuposto é a confiança, mas a partir desse debate criou-se um limite objetivo. Na verdade, é que nem regra de trânsito. É 90 por hora, mas é 91, não ofereço perigo. Não, mas é 90. Na verdade, 91, teu carro pode ser novo, pode ser o que for, mas é 90. É como aqui, você majorou a alíquota, né? Enfim, pondo de lado a questão da repristinação, mas você majorou a alíquota, não é verdade? Ah, não, mas é no sábado e no domingo. É como o Diogo disse, mas incide. Né? Não é o dia útil, né? Assim. É uma manipulação de argumento, tentando fugir. Né? A regra só vale no dia útil, né? Não é um prazo processual, não é verdade? Então vale. Até porque a partir disso se vai chegar a uma conclusão de que não existe mais eficácia legal em sábado e domingo. Exato. Quer dizer... Pode tudo. É isso. Pode tudo. A partir de agora... de sexta para segunda, o direito no Brasil é inexistente, não existe mudança. Então, Exato. enfim,